Antes de passar a palavra para você, pastor, eu queria orar para a gente começar. Nós temos aí o tempo bem favorável, porque eu quero deixar você muito à vontade. Vamos ter 1 hora aí de conversa, depois você pode puxar um compartilhamento com a gente, trocamos ideias no final, depois da sua apresentação. E vai ser muito bom para o crescimento de todas que vão assistir, né? Estamos aqui essa noite com a Iná, que está ali em Minas, a Tati, está ali, eu acho que é São José dos Campos que ela está. A Flavinha, que está em Goiânia, e a Suelen está aqui comigo em Brasília, né? Aí entrou a Marise, que está em Maryland, lá nos Estados Unidos, daqui a pouco ela chega. E as mulheres estão chegando. Olha, a Marise chegou aí, estava falando nela, ela chegou. Está lá em Maryland, nos Estados Unidos, ainda está claro por lá. Isso é bom, ver o quanto Deus, né? Quanto Deus tem levado, né, o experiência do lar para tantas nações, tantos territórios novos, e isso alegra muito o nosso coração. A Marise fez 2 turmas recentemente, também é mentora do Experiência do Lar, já lá carimbada, né, pela mentora também Alessandra, ali em Boston, né, que começou esse trabalho ali nos Estados Unidos. E esse é o intuito da Trina, né, fazer com que os Estados Unidos agora sejam um grande berço do Experiência do Lar. Assim como é no Brasil, né? E a Maria já faz parte dessa proposta. Foi levantada pelo Senhor ali, para ali bem no meio, né, Maris, dos Estados Unidos, ali perto de Washington. Pode falar fala um pouquinho para a gente antes de começar. Olá, paz do Senhor, tudo bom? Estou aqui numa visita técnica, vim no local, nós vamos fazer a formatura, né, das nossas mentoras, as mentoradas agora dia 5 de maio, e eu vim no restaurante fazer a visita técnica, e está ali o pessoal ensaiando para o louvor, né, do dia da formatura, e eu vim aqui no cantinho aqui para assistir essa palestra maravilhosa e conhecer vocês. Eu moro em Derwood, que é Maryland, que é 30 minutos da capital, Washington. E aqui estamos em plena primavera, né? 8h30 ainda está de noite. A gente está com a diferença de 1 hora de fuso. Então, agora são 6h30. 6h30, ainda está claro. Tá tudo então, bem. Tá bom. Que o Senhor abençoe essa formatura, dê muitas estratégias, vai ser lindo. Depois vamos ver as fotos, quero ver tudo, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Então, vamos orar pela pastora Verônica. Ela é uma querida no meu coração. Foi mentorada por mim, ali em março de 2022, ali no presencial, nós fizemos um dia de mentoras do Experiência do Lar, acho que deveriam ter umas 35 a 40 mentoras formadas aqui em Brasília. Passamos o dia inteiro juntas, foi um momento tão maravilhoso. Suelen estava lá também, ministrou um pouquinho a palavra. Eu quero fazer novamente esses treinamentos para mentoras, tirar o dia todo, entendeu? Para a gente ficar juntas, compartilhar ideias, trazer muitas novidades para o curso Experiência do Lar, que é sempre maravilhoso quando a gente divide, né, aquilo que a gente, de experiência que a gente traz, soma, e é tudo para o reino, né, para o avanço do reino. Então, a Verônica vai trazer essa parte hoje, essa diferença que a gente precisa saber entre o ministério pastoral e o que é ser mentora no aconselhamento, que é muito importante. E a gente não pode perder esse viés de vista, né? Porque senão a gente vai perdendo muitas coisas e daqui a pouco a gente fica folgada em tantos aconselhamentos sem saber o que fazer. Então, vamos orar por ela agora. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor que nos trouxe até aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor tem feito do projeto Experiência do Lar um projeto mundial, Jesus. Não é sobre nós, é sobre o Senhor e aquilo que o Senhor quer fazer nos lares. E tem sido tão lindo ver o avanço da Experiência do Lar, ali já começando também na África com algumas mentoras. Isso alegra muito o nosso coração, Senhor. Expande esse projeto agora, ali também na Europa, né, com a expansão também da Experiência do Lar, expande agora, Senhor, aos países na Ásia, além dos Estados Unidos também, onde é a chama do coração da Trina, que esse curso chegue a muitos lares americanos, Pai. Louvado seja o Senhor, que o Senhor já tem levantado mulheres dispostas, mulheres que estão com a presença do Senhor nas suas casas, e nós te louvamos por isso, porque elas são semeadoras,
E elas não deixam que a semente se perca ou a semente seja jogada, né, ao vento. Pelo contrário, Pai, elas têm semeado primeiro em seus lares e nesse propósito agora, Senhor, eu peço ao Senhor que continue multiplicando as sementes que elas têm recebido aqui nesse lugar, ou com outras mentoras, líderes do Experiência do Lar, cada um agindo da sua maneira, sua forma, aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Pai, nesse momento eu te peço pela pastora Verônica, vem, Senhor, sobre ela, Pai, traz palavras do seu coração para que ela possa ministrar o nosso coração neste momento. Cobre a sua casa, a sua família com o teu sangue precioso, sangue carmesim, Pai, que foi derramado pela vida dela, pela vida da sua família, todas as mulheres que estão aqui, Senhor, representadas em seus lares. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber essa noite, queremos receber uma porção nova. Estamos aqui sedentas para isso. Usa a tua filha, usa a tua serva poderosamente nesse momento agora, Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. mulheres. Verônica, a palavra é sua. Pode ser para Amém, amém. Vocês estão me escutando bem? Oi? Está me escutando bem? Estou escutando bem. Ah, sim. Tudo certinho? Está me escutando? Então, tá bom. Para mim, eu quero começar já agradecendo, porque é uma honra falar com mulheres tão especiais, mulheres que estão aí servindo o reino na sua voluntariedade, né? Se preocupando realmente com o que importa, que são pessoas. E tem tudo a ver com aquilo que o Senhor plantou no meu coração. Quando a Dani me chamou, eu me senti assim tão feliz. Foi uma alegria, viu, Dani? Eu achei assim, falei, nossa, que honra poder falar assim nesse grupo com mulheres de vários lugares e saber que nós estamos conectadas em um só propósito, né? A Dani me deu um tema assim bem desafiador, porque é uma linha muito tênue, né? É uma linha bem pequenininha, você não misturar o aconselhamento pastoral, eu falo no meu caso, né? Com um aconselhamento como mentora. Porque, assim, querendo ou não, nós que somos pastoras, nós se identificamos muito com a Debs. Porque ela também era, né? Uma grande pastora. Então, a gente acaba que se identifica muito no processo. Mas eu quero começar falando para vocês. Eu não sei se a Dani vai conseguir colocar o meu slide aí, é só para acompanhar mesmo, que é uma coisinha pequenininha mesmo que eu coloquei. Se ela vai conseguir colocar. Mas eu quero começar me apresentando. Então, eu sou a apóstola Verônica. Eu estou na minha caminhada como pastora desde 2019, quando eu comecei, na verdade, desde 2018, que nós fomos consagrados a pastores. Em 2019, nós começamos a pastorear a igreja local, como pastores da igreja sede, e tivemos uma experiência bem, bem forte logo no primeiro ano, que 2019 começou assim bem tranquilinho, mas aí veio 2020, pandemia, igreja e pandemia, pensa no desafio. Então, nós começamos assim, bem puxada no processo pastoral. E uma das coisas que a gente mais fez em 2020 foi realmente o aconselhamento, porque as pessoas começaram a se revelar verdadeiramente suas dores, suas doenças, seus traumas, suas dificuldades. Nós tivemos um processo muito puxado de aconselhamento. Mas antes disso, eu tenho um testemunho relacionado à questão de aconselhamento. E eu quero compartilhar com vocês. Eu sou formada, até para colocar o outro slide, que eu coloquei quem sou eu, né? Eu sou formada em administração de empresa, foi a minha primeira formação.
E, na verdade, não era o que eu queria. Eu queria mesmo, na época, eu queria fazer direito. Mas, por circunstância, acabei entrando primeiro no curso de administração. Meu objetivo era fazer só 2 semestres e eu ia mudar o curso. Mas durante esses 2 semestres, eu me identifiquei muito com o curso. Eu me encontrei. E aí eu não quis mais trocar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no curso foi pessoas. Como lidar com pessoas. E isso, para mim, mudou, assim, a minha mente. E durante todo o curso, o meu foco era pessoas. Mas eu tinha um problema. Eu dizia, assim, que eu preferia lidar com máquinas, papel, caneta, do que pessoas, porque eu achava pessoas muito difícil. Porque eu achava que eu era difícil e todo mundo era difícil. E eu comecei a trabalhar muito, queria muito trabalhar na multinacional, comecei a trabalhar muito, muito. E até que eu entrei numa empresa onde eu trabalhei com homens, muitos homens. E eu liderava uma equipe de 40 homens aqui em Brasília, só eu de mulher. Pensa, eu tive que entrar assim, numa personagem de autoridade que rouba toda a feminilidade de uma mulher para poder conseguir lidar com aqueles homens, tendo forças, né, para lidar com eles. E eu amei, falei, nossa, é muito bom trabalhar com homens, porque homens são objetivos, né? Eles falam na cara, eles não têm muito sentimento no momento, então eu acho é ótimo trabalhar com homens. E, e chegou um tempo que o Senhor me transicionou. E eu fui para a área onde eu mais corria dela. Eu fui para a educação. A minha família é toda da educação. E eu não queria seguir o mesmo caminho, mas eu tinha esse propósito na minha vida. E eu acabei indo para a área da educação. E eu fui para a educação infantil. E não tinha nada a ver com o que eu queria. Eu queria para multinacional, queria ser um executivo, e de repente eu fui parar na educação, na área da educação infantil. E eu fui ser gestora de escola. E eu trabalhei por 10 anos em escola, na direção de escola, e eu tive que lidar com muitas mulheres. E esse, para mim, era o meu maior desafio, trabalhar com mulheres. E quando eu comecei, eu olhava aquelas mulheres cheias de altos e baixos, cheias de desafios, mães solteiras, casamentos frustrados, e eu falava assim, mas eu não posso me envolver, então nada a ver com a vida de ninguém. Só que dentro de mim queimava alguma coisa que eu não entendia. E, de repente, eu não resisti. Acabei sentando com a primeira mulher e ouvindo ela. Falei algumas palavras. E depois ela virou para mim e falou assim, olha, era tudo que eu precisava ouvir. E aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, olha, tem alguma coisa em mim. E daqui a pouco eu comecei eu conversava muito com as funcionárias. Aí? E eu comecei a conversar muito com as mães. Eu conversava com as crianças e eu comecei um processo mesmo de aconselhamento. E eu não entendia que aquilo fazia parte do meu propósito. Até um dia eu abri a janela da minha sala, que dava para ver boa parte da escola, e o Senhor falou para mim assim, olha, isso aqui é um campo missionário para você. E a sua sala tem cura. E eu olhava e eu via realmente um campo assim bem grande, com muitas coisas para colher. E aí, a partir daquele dia, eu falei, eu não vou me calar, eu não vou não vou ser mais omissa. Eu vou abrir essa sala para um propósito de Deus. E durante 10 anos, trabalhando em escola, eu fiz da minha sala uma sala de aconselhamento. E muitas mulheres mudaram muita coisa na vida delas. Eu tinha mulheres que não tinham perspectiva de vida e, de repente, já estavam estudando, trabalhando, saíam de lá, olha, eu tô tão bem que eu vou para algo melhor.
eu procurar algo melhor, eu me identifico com outra coisa, mudava as visões e elas cresciam. E hoje eu tenho um contato com muitas mulheres, assim. Inclusive, a gente tem até um grupo, agora que foi tão rápido. Eu falei para a Dani, estamos com um grupo de quase 150 mulheres em oração, que a gente faz propósito toda semana de oração, né? Muitos testemunhos. Inclusive, a gente vai ter um encontro presencial dia 1º de junho. Vou te convidar, viu? Vai ser de excelência. E o que acontece? Tudo isso me levou à vida pastoral, que eu não imaginava. E quando eu comecei a minha vida pastoral, a gente trabalhava muito com aconselhamento. Meu esposo, ele é terapeuta, então a gente já sentava com pessoas para ouvir, eu sempre acompanhava muito ele, e de repente a gente entrou nessa fase. Peraí, a igreja trabalha muito a questão de ajuda espiritual e ajuda física, porque a gente ora por cura, a gente pensa em ajudar pessoas com alimento, com alguma coisa que precisa, mas cadê o emocional? Faltava muito isso dentro das igrejas, no meio cristão, ajudar as pessoas na vida emocional, na alma. Todos nós temos muitas coisas para tratar na nossa alma, então nós buscamos a fundo isso, tratar o emocional à maneira de Deus. Então, nosso maior foco é o aconselhamento. E eu sempre amei a experiência do lar. Mesmo sem ter feito curso, eu já olhava algumas mulheres que no Instagram que falavam sobre meios, eu achava tão interessante. Por quê? Porque eu não tinha nada daquilo. Porque a minha casa, o ambiente do meu lar não tinha aquilo. A minha família não tinha. Eu não valorizava a questão da mesa. Mas eu achava aquilo lindo, e eu falava assim, eu preciso fazer isso, porque aquilo que mais nos falta depois é o que mais nos preenche. E eu olhava que, inclusive, eu gostava muito da Carla, da Academia de Mulheres, eu achava linda aquelas ministrações, sabe? E a primeira vez que eu fiz a experiência lá foi online. E porque foi bem na pandemia e eu queria muito fazer. E a única possibilidade era mesmo fazer online. E eu fiz. E quando eu ia no decorrer das aulas, eu ficava olhando para minha casa e falava assim, gente, eu não acredito. Eu não acredito que eu nunca dei valor a nada disso aqui, porque eu sempre achei que era tudo material. Eu nunca tinha olhado a minha casa, as coisas da minha casa de forma espiritual. Eu tinha ganhado alguns jogos de jantar, e eu falei, por que eu quero tudo isso? Eu saí dando para todo mundo quando eu casei. Eu falei, não vou dar isso para os outros, isso tudo não. Não preciso disso aqui, não. Eu sou muito básica. Essa era a minha fala. Eu sou básica. Sabe aquelas coléricas bem? Eu sou objetiva. E o que acontece? Aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, não, não é sobre ter muitas coisas, mas é sobre entender o que tem. E aquele curso foi um divisor de água para a minha vida. Só que tinha um detalhe, a pessoa que me ministrou o curso, ela tinha muito uma fala, que ela falava sobre a excelência, que você tinha que ter as coisas para ministrar o curso com excelência. E eu fiquei bem confusa, falando assim, mas agora eu não tenho mais muita coisa, porque eu fui dando as coisas para os outros, agora eu vou ter que adquirir para poder ministrar esse curso. Isso estava na minha cabeça. Então, eu demorei muito para ter coragem de ser uma mentora. E o Senhor começou a me cobrar, porque as mulheres da minha igreja começaram a me cobrar, apóstola, você tem o curso e a gente não. E eu falava, não, mas vocês podem procurar mentores para fazer. Não, mas a gente quer fazer com você. Eu falava, mas eu não tenho. Porque eu achava que eu tinha que ter taças muito lindas, muitos jogos de jantar. Eu achava que eu tinha que ter muita coisa. Eu não tinha entendido o uso que você tem, o princípio do uso que você tem. Não tinha entendido algumas coisas devido à minha mentora, ela não ter trago assim para a gente esse acolhimento de, ei, você não tem que estar 100%, você tem que estar querendo. E eu demorei, mas um dia eu falei, agora eu vou. E sabe quando é que eu fui, Dani? Depois daquele dia.
Depois daquele dia, eu já estava com a turma montada. Eu lembro que você falou bem assim para mim, para todos nós. Faz uma lista agora das mulheres para você começar a orar por elas. Lembra? E eu anotei ali, falei assim, são essas. Vou começar a orar por elas. E vai ser um divisor de água na vida delas, assim como vai ser na minha. E eu falei, Senhor, o Senhor vai me preparar. Porque eu já tinha feito 2 vezes o curso. Fiz primeiro online, depois eu fiz o que vocês fizeram de 3 dias, online também. E depois eu fui para a mentoria presencial com a apóstola Lu, que me incentivava muito. Vamos, vamos, você é capacitada para isso. E dali eu fui para a prática. Eu abri a minha primeira turma presencial na minha casa, porque eu queria fazer na igreja, eu queria muito fazer na igreja, tinha uma mesa grande, tinha umas coisas, e a bispa falou para mim, na época ela era bispa, ela falou assim, faz na sua casa, porque a ambientação é tudo, faz na sua casa, e você vai ver a diferença. E eu olhava assim para mim, na minha casa, será que eu vou dar conta de fazer elas entrarem dentro do meu lado, da minha intimidade, assim, no sentido do curso, né? Porque casa pastoral, você sabe como que é, né? Bem movimentada. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer em casa mesmo. Fiz em casa e eu ainda fiz um momento desafiador. Meu marido havia sofrido um acidente, quebrado a coluna. E eu falei, mas eu não vou parar. E aí a gente fez a primeira turma. Foi uma turma excelente. Hoje já tenho 3 mentoras dessa turma que se identificaram, estão com as suas turmas funcionando. Logo em seguida eu abri uma outra turma em Águas Lindas. Falei, é longe, mas eu vou. E aquelas mulheres amaram. E tinha, assim, uns desafios que eu falava, Senhor, só o Senhor. Mulheres, assim, que ficavam muito confrontadas com o aprendizado, com os princípios. E no dia da formatura, chorando, pegar o microfone e dizer, mudou a minha vida. Porque no início eu não queria nada daquilo, achava que não tinha nada a ver comigo e de repente hoje eu quero e eu tô com o coração aberto para fazer todas as mudanças na minha vida e ser uma mulher melhor. Ah, que isso não tem preço pra gente. Fala, gente, tem preço. Você ouviu uma mulher agradecendo, dizendo que a vida dela mudou porque aprendeu que são esses princípios poderosos. A gente tem que entender que a prática é tudo. E aí, vem esses desafios no decorrer das aulas, né? Hoje eu já tenho 5, já ministrei para 5 turmas. Estou terminando a minha 5ª turma agora. Agora, em maio, formo 2. 2 turmas, inclusive uma delas, Dani, é das mulheres solteiras, meninas solteiras. Pensa numa turma maravilhosa. Essas meninas estão encantadas, agora que elas querem casar mesmo. E o que acontece? Dentro do curso, elas nos procuram muito para conversar alguns detalhes, e por isso que eu falo que uma mentora, ela não basta só querer, ela precisa se identificar como mentora, porque tudo a gente precisa entender que a gente precisa buscar conhecimento, porque o conhecimento que nos liberta, o conhecimento que nos direciona, o conhecimento que traz para a gente embasamento das coisas. E a Debs, ela coloca aqui coisas importantes sobre ser uma mentora, e uma delas é, você precisa entender que nós só podemos falar aquilo que realmente nós vivemos. A Debs era uma mulher de fé, e ela nos ensina aqui o tempo todo fé. E quando ela coloca aqui, ó, no capítulo 18, né, o que é uma mentora? Eu vou pedir até para a Dani para passar aí, para a gente fazer uma análise de diferença entre ser uma mentora e ser uma pessoa que aconselha pessoas. E aí, eu vou acompanhar aqui no computador, que nesse processo de mentoria, nós vamos ser procurados nesses 2 pontos. Quando nós somos procurados com
conselho com uma pessoa que está no processo de aconselhamento é uma abordagem focada no indivíduo, no que ele está precisando. Já a mentoria é aquilo que eu tenho para dar. Porque o que é ser uma mentora? É alguém que vai te procurar e falar assim, nossa, a apóstola Verônica tem algo que eu quero, eu ainda não tenho, não sei como vou chegar lá, mas ela chegou e eu preciso aprender. Por exemplo, nós que ministramos a experiência do lar, divulgamos, né? Divulgamos as mesas, os momentos, as palavras, as pessoas procuram aí. Eu quero entender isso. Eu quero que você seja minha mentora para me ensinar isso que você está falando, isso que eu estou vendo. Então, eu quero que aquilo que você já sabe, aquilo que você carrega. Então, eu quero que você me mentorie e me ensine isso. O processo da mentoria é um processo de orientação em que uma pessoa experiente oferece conselhos, orientações e compartilha suas experiências com uma pessoa menos experiente, que é o mentorado, para ajudá-la a atingir os seus objetivos. Sempre isso, atingir objetivos. Dentro do processo da administração, a gente trabalha muito sobre isso, sobre a gente identificar o que as pessoas precisam para alcançar os objetivos dela. Por isso que eu falo para vocês que eu me apaixonei pela administração, porque ela trabalha muito sobre isso. Inclusive, quando eu fiz, estava em alto processo, estava começando, na verdade, o processo de coach. Os coach, porque os coaches são os preparadores, né? Hoje nós não falamos mais muito sobre o coach, está saindo agora os mentores, né? Que é diferente, porque os mentores, eles se envolvem no processo. O coach, não, ele só te treina, ele pode não ser especialista, ele pode não ser o melhor naquilo, mas ele sabe te treinar. Já o mentor, não. Ele sabe a prática. Então, ele vai te mostrar o caminho por onde ele passou e como foi o processo dele, para que você faça o seu. Já o aconselhamento, ele já é diferente. Por quê? Porque ele vai na pessoa. Eu também sou formada em pedagogia, por isso que eu trabalhei na educação infantil. E o que a gente faz? Por exemplo, quando a gente recebe uma criança, que você olha para aquela criança e vê que ela tem necessidades, algumas necessidades diferenciadas das outras. A gente precisa fazer a anamnese. A gente faz um estudo de caso com aquela criança, toda uma avaliação sobre ela, para que a gente possa chegar a um consenso de que forma a gente consegue ajudar aquela criança. E a mesma coisa eu vejo com uma pessoa que procura ajuda. Ela vem como uma criança, ela vem um pouco vazia, onde você vai encher. Então, ela te procura e você vai procurar nela aonde que você pode entrar, aonde ela está precisando de ajuda. Uma das experiências que eu recebi muito nas minhas turmas são mulheres que entram em crise. Elas entram em crise com relação à experiência do lar, porque elas não sabem lidar com a parte do tempo. Não sei se vocês, como mentoras, já tiveram esse desafio, que fala assim, aproveite bem o seu tempo, só que elas falam assim, olha, eu estou tão dividida porque eu trabalho muito, mas eu queria tanto me dedicar à minha casa, à minha família, e eu não tenho tempo. O tempo para mim é muito pouco, é muito difícil, e aí elas nos procuram no privado para conversar. Eu estou com uma mentoriada, uma aluna da Experiência do Lar, que ela tem um restaurante, e ela fala, o meu tempo em casa, com meu filho de 5 anos, o meu marido é muito pouco, e eu não sei, eu tô com vontade de fechar tudo e ir para dentro da minha casa e cuidar da minha família, do meu filho, eu não sei o que eu faço. Eu falei, olha, calma. E aí, calma, que a gente precisa conversar sobre a questão de necessidade e valores, é onde a gente entra com aconselhamento. Porque a mentoria é mostrar o caminho, né? Que todos os princípios, todos os valores que nós compartilhamos no livro. Mas agora entra a parte pessoal da pessoa. E eu conversando com ela, eu falei assim, olha, qual o nível de importância e necessidade a sua empresa tem na sua vida hoje? Se você fechar ela hoje, isso não vai fazer falta nenhuma para você?
não vai fazer falta para sua família? Vai sim, vai, é o meu ganha-pão. Eu falei, então, calma. Não é por causa da experiência do lar que você ouviu a sua casa de forma diferente, agora que você vai fazer isso de uma vez, não. Você vai conseguir conciliar isso. E você vai conseguir ter o seu momento de excelência com a sua casa, com a sua família também. A gente consegue trabalhar isso. Aí eu fui trabalhando com ela a questão do... Como eu também sou terapeuta, né? Que eu acabei indo para essa área, porque não dá. Se lidar com pessoas, muitas pessoas, você precisa estudar, você precisa se aprofundar no assunto. Então, quando fala sobre os temperamentos ali, você descobre muito porquê de certos comportamentos, né? E aí eu falei, olha, se você olhar direitinho, você ter tempo suficiente. A questão é como você lida com as suas emoções. Porque muitas vezes nossas emoções, elas nos atrapalham muito no tempo. Essa pessoa mesmo que eu tô falando para vocês, ela é muito, muito sanguínea, então tudo dela é intenso. Então, às vezes, ela gasta muito tempo conversando, dando muita atenção para as pessoas e tudo. E ela diz que acaba se perdendo no tempo. Então, às vezes, ela não consegue fechar a loja, o restaurante no horário certo, porque ela se concentra ali conversando com alguém, resolvendo uma coisa. Quando ela vê, já está dando altas horas e tudo que ela tinha planejado para casa dela naquela noite vai dando tudo errado. Aí eu falei assim, olha só, mas você tem que focar nas suas virtudes. E você tem que trabalhar as suas fraquezas. E aí a gente começou, sabe? Trabalhar. Aí o que que ela fez? Porque ela me procurou no privado, né? Ela falou assim, olha, o que eu posso fazer? Eu falei assim, vamos trabalhar sua organização de tempo e suas prioridades. Tem alguma coisa no seu trabalho que você possa delegar, que você não precisa fazer porque você vai ganhar tempo? Tem. A gente fez toda uma organização. Gente, ela não está indo mais trabalhar no sábado. O sábado agora é dela e da família dela. Já no domingo ela já não trabalha, não abria. Ela é de segunda a sábado. Mas ela conseguiu organizar o sábado com outras pessoas trabalhando e ela não está indo mais no sábado. E está dando tudo certo. No sábado, nós temos um evento na igreja, pela manhã, e ela vai com a família, o esposo, o filho, termina, ela já tem a organização do almoço na casa dela, onde às vezes ela chama pessoas, porque a gente tem, eu não sei como que vocês fazem, mas eu sempre coloco desafios em todas as aulas. E sempre tem trazer uma pessoa para dentro da sua casa, preparar um ambiente para fazer a prática da hospitalidade, a prática da honra à mesa. E aí ela manda foto, olha, eu estou conseguindo fazer. Nossa, meu irmão, minha família está impressionada, porque eles nunca tiveram isso, está aqui na minha casa, estou recebendo eles. Nós tivemos um momento maravilhoso de conversa à mesa. E ela está conseguindo conciliar isso. Como eu falei para ela, talvez você não vai conseguir fazer todos os dias, mas se você tem pelo menos um dia que é destinado à sua família, isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho, na vida do seu marido. Ela disse que... tem uma outra aluna que o marido dela que está comprando as coisas para casa dela, gente. Ela disse que ele chega com um jogo de taça. Olha, amor, passei, olhei, lembrei de você. E traz as taças para ela. E traz coisas, flores. Por quê? Que ela começou a fazer, ele achou bonito. E ela nunca imaginei que meu marido gostava disso. Eu nunca imaginei que ele ia ser mais empolgado que eu em arrumar a casa. Gente, essas coisas são tão maravilhosas que aqui em casa mesmo, quando eu estou muito ocupada, eu falo com o meu marido, morro uma mesa, e ele faz exatamente como eu faço. Ele arruma do mesmo jeito. Coloca, ele já sabe o ladinho das coisas, onde põe a taça, ele sabe tudo. Por quê? Porque veio a minha prática, ele veio e eu explicando, mostrando, e com tanto tempo que a gente faz isso, todo mundo da casa, sabe? Estava falando para as meninas sobre esse legado, né? Eu estava em São Paulo e a minha filha falou bem assim, posso trazer umas amigas aqui em casa, ela tem 16 anos, para a gente comer um macarrão? Eu falei, claro que pode.
que estavam em casa, né? A gente viajando. Aí ela me mandou a foto da mesa que ela montou para as amigas. Gente, igualzinho eu faço. E ela mandou, tá tudo certo? Ou seja, veio o nosso exemplo e começam a praticar. Colocou as taças perguntando qual era o lado e deixou uma mesa linda para as amigas dela, honrando as amigas. E eu contando isso para as meninas, e algumas falando, meu filho de 5, 6 anos, senta na mesa e fala, mãe, isso aqui tá lindo. E o que acontece aqui, o que eu vejo, elas colocaram aqui nesse livro, eu achei de muita importância, que a mentora é uma mulher que precisa ter confiança e que caminha com o seu mentoriado. Não adianta eu falar assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tem que fazer o que eu faço. Isso é ser uma mentora, né? Ela instrui e guia por meio do próprio exemplo e obediência a Deus. E tudo nós temos que ser obediente a Deus. E uma das coisas que eu mais falo para elas, vamos tomar sempre conselhos. Conselhos com mulheres que carregam conselhos de Deus. Mulheres que carregam. Na hora que nós vamos instruir como mentora essas mulheres, nós colocamos muita profundidade do nosso conhecimento, não é? E quando nós vamos aconselhar, nós precisamos entender que precisamos aconselhar em Deus. Eu não posso dar um conselho para ninguém daquilo que eu consigo fazer. Eu preciso dar um conselho daquilo que a pessoa pode fazer, o que ela consegue fazer. A gente precisa entender isso. E entender a realidade das pessoas. Como pastora, quando eu vou aconselhar, que é muito diferente, inclusive nas minhas turmas, não são minhas discípulas, não são minhas ovelhas. Tem muitas que são de outros pastores, né? E o que acontece é onde eu entro com essa divisão. Opa, que o aconselhamento não é pastoral. Porque no aconselhamento pastoral, você entende que é o seu discípulo. Talvez você seja até um pouco mais rude, um pouco mais firme. Por quê? Porque é de sua responsabilidade prestar conta a Deus sobre a sua ovelha. Mas no aconselhamento do experiência do lado, ser uma mentora, você precisa ir realmente na empatia. Você vai ter que olhar aquela mulher nas suas forças, nas suas fraquezas e entender que você vai aconselhar ela como o Senhor, como Cristo. Eu mesmo já pergunto, Senhor, se fosse Jesus aqui falando com essa mulher agora, o que eu diria? Igual, eu não sei se vocês já tiveram esse caso, mas eu tenho algumas mulheres que tiveram a mesma experiência da Trina. Eu não consigo fazer muitas coisas para o meu marido, porque ainda existe uma sementinha de amargura por uma traição, por uma frustração. Eu não consigo dar essa atenção toda para o meu marido, para minha casa. Eu ainda não consigo. E nesse momento, como não é minha ovelha, eu não posso entrar no aconselhamento pastoral. Nesse momento, eu preciso esperar ela me buscar como conselheira, né? Então, eu busco nas aulas não deixar a pessoa se aprofundar ali, muito na dor. Eu não sei se a Dani faz isso, porque senão a gente foge da organização da aula, do momento, do curso. E às vezes eu falo, olha, se você quiser, depois a gente pode conversar sobre isso. E aí a pessoa me procura ou não, porque eu não procuro. Eu não vou procurar, porque conselho não é obrigada, conselho é buscado. Então, quando ela me procura, eu falo, olha, você quer sentar para a gente conversar? Se você quiser. E algumas falam assim, não, eu não quero tratar sobre isso, já tem uma pessoa que me acompanha. Então, tá bom, tá tudo certo. E aí eu explico. Mas aqui, ó, a Trina tá falando dentro da palavra. É a palavra que nos transforma. Porque ela fala ali, olha, é sobre mim, não é sobre o outro. Eu que quero ser uma mulher diferente. Eu que quero ser uma mulher de Deus, né? Com atitude diferente. E
E aí eu trago esse aconselhamento assim, olha, busque em Deus, vamos buscar em Deus, vamos buscar no Senhor a resposta, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo, tudo, tudo. Que inclusive eu coloquei no slide que o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Uma pessoa sábia, ela procura conselhos, ela procura no Senhor respostas. E em pessoas sábias também. Provérbios 12, 15. E em Provérbios 13, 10 diz assim, ó, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com quem toma conselhos. Então, nós devemos buscar conselhos. E quando fomos procuradas como conselheiras, nós temos que mostrar sabedoria. E a sabedoria é que faz toda a diferença na hora que alguém te procura, te mostrando, se ela te procura mostrando a dificuldade dela, olha, eu tenho dificuldade em cuidar da minha casa. Gente, eu não sei se vocês já pegaram mulheres depressivas, mas elas não têm força alguma de olhar para casa e querer arrumar. Eu já cheguei aí na casa de uma das minhas alunas e ajudar ela a arrumar um pequeno espaço e ela fala assim, nossa, eu estou me sentindo melhor. Falei, então vamos partir para o outro espaço? E ela fala assim, eu já estou me sentindo melhor. Só de você ajudar. Tem pessoas que você vai pegar na mão e vai ter que ajudar. E aí, ensinar passo por passo. Às vezes eu estou preparando a aula, não sei se vocês, depois eu quero que vocês compartilhem comigo também. O Espírito Santo fala para mim bem assim, olha, prepara um presente para tal pessoa. Porque assim, prepara o presente. Quando eu entrego, a pessoa fala assim, meu Deus, sem certeza que é para mim. Ela fica tão constrangida com aquele presente. E ela chega em casa e ela fala assim, olha, o seu presente fez eu ter vontade de arrumar minha cozinha. O seu presente me deu vontade de investir no meu quarto, na minha casa, e mudar o ambiente da minha casa. E eu ver que não era sobre o que eu entreguei, sobre a ordem que o Senhor me deu, e eu executei. E foi só um gatilho para aquela pessoa fazer algo diferente na vida dela. Eu tô com solteiras, uma moça, tá noiva. Ela já se marcou o noivado 3 vezes. E sabe o que ela faz? Ela adquire as coisas e quando ela termina o noivado, ela acaba tudo, acaba com tudo. Acabava, né? E aí depois reconciliava e marcava de novo o casamento e não tinha mais nada. E eu falei, você quer ajuda? Eu quero ajuda, porque eu acho que eu tô olhando com olhar errado as coisas. E a gente sentou e conversou, e ela entendendo os princípios, ela entendendo tudo, ela falou assim, olha, nunca mais eu vou fazer isso. Eu nunca mais vou lançar minhas raivas, minhas tristezas nisso, porque eu tô vendo que o problema é meu. E a dinâmica de personalidade abriu a mente dela, sabe? Ela olhou agora pro noivo dela e falou assim, gente, o problema é todo eu, não é ele. E tem que saber uma matéria do livro, abrindo a mente dela e ela falando, reconhecendo que ela é a problemática do relacionamento. E aí, o que as meninas fizeram? Cada uma está trazendo um presente para ela, para o casamento. E ela está se sentindo totalmente diferenciada através do curso. E eu estou amando essas solteiras. E, como eu já falei já há um tempinho aqui agora, eu queria ouvir um pouco vocês. Eu queria saber se está fazendo sentido essa diferença que eu estou falando entre o aconselhamento e a parte de mentorear essas mulheres. Sim, super sentido. E quando você falou ali, olha, o aconselhamento pastoral eu posso passar a navalha nas minhas ovelhas. E esse aconselhamento com as minhas mentoradas é uma busca delas. Uma busca então, delas. Respeitar esse espaço de busca é muito importante. Principalmente quando a gente está dando aula, porque você não pode pegar o exemplo de uma pessoa e principalmente jogar no meio da aula. Ó, a exemplo da fulana, tal, ela me procurou e a gente viu, por mais que seja bom para seus olhos, mas você está expondo a outra pessoa. E muitas vezes você nem perguntou, mesmo achando que poderia ajudar, você está atrapalhando o processo da outra, né?
Então, essa parte desse aconselhamento, a pastora trouxe, assim, essa fase aí muito boa para o meu entendimento, né, que eu sempre ficava assim, até onde eu devo ir, até onde eu coloco a mão. É como se você estivesse fazendo um bolo com muitas pessoas, porque aquela pessoa normalmente já procurou a pastora dela para conversar, já procurou um terapeuta, aí já vem para você, porque normalmente quem chega com você é porque também já passou por outras pessoas. Então, você está colocando a mão num bolo, e às vezes você fica, será que eu pego essa guerra para mim? Será que é hora de eu trazer essa guerra para perto? Né? E eu fico muito assim, ouvindo o Espírito Santo, né, nessa parte, principalmente do aconselhamento, e enquanto em oração eu não tiver a confirmação, eu prefiro ter paz. Se depender de nós, devemos ter paz com todos. Então, esses dois pilares do aconselhamento na mentoria é super importante, né, de você esperar, como a pastora falou, esperar as pessoas te procurarem. E outra pilar que eu adoto, eu oro por aquela mulher um tempo e espero o Espírito Santo falar com ela e ela vir até mim. Lógico, a gente identifica, né? Fácil, pastora, por causa do acompanhamento que você vai fazendo ali, a gente identifica fácil aquela mulher que está com mais dificuldade, não está conseguindo caminhar sozinha, precisa de um empurrão, às vezes é um presente que a gente dá e dá um empurrão para ela, né? Mas a gente não pode, muitas vezes, forçar a barra, né? Já o aconselhamento pastoral dá para você forçar a barra, né? Você vir colocar a pessoa entre a parede, né? Fazer uma coisa mais sólida, um acompanhamento mais de perto, corpo a corpo. E que a mentoria não vai te exigir muito isso. E se você até fizer, muitas vezes você vai levar responsabilidade espiritual por algo que você colocou a mão e não devia ter colocado. Por isso que eu digo que é um bolo de muitas mãos. E será que a sua mão é necessária? Aí quem vai responder para você? É o Espírito Santo. Ele que vai falar com você. Ele vai dizer, você está autorizada, vá lá. Não, fique só em oração. Já tem uma pessoa que acompanha esta mulher. Lembre-se, muitas dessas mulheres, 90% delas, já tem pastoreio. Isso a gente vê muito na Europa. Aqui no Brasil, não. É mais assim, é minha pastora conhecida, amo ela amo de paixão, beija a pastora, mas vai e procura aconselhamento em outros lugares, e está tudo bem. Mas quando eu fui ver a realidade da Europa, e essa mentoria de experiência do lar, casado com aconselhamento pastoral, minha gente dava uma DR que vocês não imaginam. As pastoras não liberavam as mulheres. Né? Não, não vai não. Vai de jeito nenhum. Então, qual foi a minha estratégia? Conhecer as pastoras. Ir lá, conversar. Conheço várias bispas na Europa, em decorrência disso, de me aproximar para conhecer e trazer as mulheres para a experiência do lar. Veja o caminho inverso. Né? Então, cuidado, essa é uma área que a gente tem que pisar nos ovos, assim, pisando mesmo, para que não haja nenhum atrito entre você, a pastora que acompanha aquela mulher, o terapeuta que acompanha ela, e você ficar meio no meio do barco sem saber o que fazer, tá? Sim, Dani, olha só, eu tenho duas membros da igreja que resolveram ser mentoras, né? E é uma das coisas que eu converso com elas, pessoal, olha, cuidado, para você não entrar num aconselhamento pastoral, porque vocês não são pastoras. Tá vendo que eu tive que ter esse cuidado? Elas são minhas ovelhas. Então eu falo assim, olha, cuidado para vocês não quererem ser pastoras dessas mulheres. Não vão fazer isso. Foi uma primeira coisa que antes delas abrirem as turmas, eu sentei, a gente trabalhou sobre a questão de ser uma mentora, e eu falei para elas, vocês estão sendo mentores, vão ensinar os princípios, valores do livro, mas vocês não são pastoras. Porque, querendo ou não, elas acabam procurando a gente. É natural. E a Sui quer falar? Pode falar, Suelen, depois a Maiana. Boa noite, a paz do Senhor, queridas. Prazer estar ouvindo aqui a Mulher do Alto, Apóstola Verônica. Maravilhosa a sua fala.
Tô aqui atenta, tá? E a minha pergunta eu estava até pensando a respeito disso, eu ainda vou abrir a minha primeira turma, vai ser no final do mês de maio. E a respeito disso, eu fiquei justamente pensando, eu queria perguntar para vocês duas, também para outras, se seria já viável ou não. Durante a minha primeira aula, explicando o que funciona, até as regrinhas, né, assim, de como que vai funcionar as coisas, a respeito disso, seria interessante ou não, dali já falar a diferença entre aconselhamento e mentoria. Mulheres, eu sei que durante o curso pode ser que vocês vão chegar em algumas situações que vocês vão precisar, muitas de vocês vão precisar de às vezes, aconselhamento mais personalizado para uma situação assim, assado. Assim, é viável, é melhor eu preparar isso e já falar o que elas podem ter de mim ou não, ou deixa a demanda chegar? Entendeu o que eu quero dizer? Ou eu já Eu explico entendi, até eu onde entendo isso. eu vou Eu com acho, eu elas ou vou não. responder sua pergunta primeiro, depois a Dani fala aí o mais correto, que ela é minha mentora, né? Então, o que acontece? Eu acho muito importante, Suene, a gente já começar falando isso, porque, ó, por exemplo, eu ministro também o Mulher Única, né? Foi um dos primeiros cursos que eu comecei a ministrar. E lá a gente tem um primeiro encontro para isso, para justamente falar sobre isso. Olha, gente, aqui nós ministramos um curso que não é meu, eu falo de quem é o curso e que tem regras bem específicas. E aqui a gente também tem as regras. Se você começar pelo o que é ser uma mentora, você vai ver que a Debs coloca as regras. Inclusive, ela coloca aqui, olha, quando você é mentora, tem que ser pacificadora. Se levantar uma discussão, você tem que, né, entrar e ser pacificadora. Você precisa ter cuidado, nesse momento, ter um domínio próprio. Você precisa dirigir bem, né, a organização. E eu achei muito importante isso, a gente começar na organização já falar sobre isso, a diferença entre, gente, eu sou mentora, o que é ser mentora? Porque a gente fala assim, mentoria do lar, que agora tudo é mentoria, né? Mentoria do lar. Então, explicar para as pessoas, você sabe o que significa a palavra mentoria? É isso, 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 isso. Gente, se vocês estiverem buscando aconselhamento, já não é aqui, tá? Se você me procurar no privado para te dar um conselho, aí a gente conversa melhor, que aí o primeiro conselho que às vezes a gente vai dar é, você já procurou sua pastora? Né? Bom, essa é a minha opinião. Vai, Dani, fala aí, nossa mentora. Não, isso também eu faço, logo no início, Sui. Você não foi minha primeira turma, e eu estava ali ensaiando ainda muitas coisas, mas com a vivência, né, da mentoria, eu também procuro ali logo no início, gente, a mentoria, eu sou mentora do Experiência do Lar porque eu passei num caminho antes. Eu aprendi esse caminho e vou ensinar o caminho para vocês. Mas vai ter muita coisa de aconselhamento interpessoal, problemas familiares, que eu não vou conseguir trazer uma solução para você. O que eu vou conseguir te ajudar é em oração. E aquilo que o Espírito Santo me falar, eu vou compartilhar com você. Vou me sentir à vontade em compartilhar. E assim como a Verônica trouxe também essa questão, que ela foi buscar por fora, né, um curso de terapeuta, eu também fui buscar por fora um curso de terapeuta familiar, né, já para ajudar mulheres nessa dinâmica com a família, com o marido, com os filhos. Eu fui buscar vários cursos por fora para entender como a experiência do lar funcionava na vida dessas mulheres, né? Então, se vocês puderem e conseguirem fazer, é um curso que é rápido, normalmente dura 6 meses. O curso de terapeuta familiar é excelente e te dá uma base muito boa dessa resolução de conflitos familiares, que é o último capítulo que normalmente as mulheres ministram. E muitas sentem dificuldade de ministrar, porque muitas vezes você não conseguiu resolver nem na sua família, quanto mais, né, conseguir ministrar isso para outras famílias. Então, no início, Sui, tudo é pegar mais leve, não precisa se cobrar tanto, né? Veja que você está iniciando e passe essa bola para o Espírito Santo, que é a melhor passada de bola que existe.
que ele vai ministrar o seu coração a resposta e vai ministrar o coração daquela mulher também. E vai tornar, muitas vezes, aquela relação entre você e ela próximas, ela vai se identificar com o seu jeito de ser, com a forma que você tem de ser dentro da sua família. E o Espírito Santo, ele faz uma obra tão perfeita que aquela mulher vai dizer, poxa, Suelen, eu olho para ela, eu me espelho nela e eu quero viver o que ela está vivendo. E isso é mentoria. Então, você está super apto a viver isso com o Espírito Santo, porque ele já trabalhou isso em você, entende? Então, é isso. E com o tempo, as necessidades vão surgindo e você vai se adaptando. Por exemplo, você já tem um curso, né, de coach, tudo, e isso te influencia, isso você gosta. Então, é tipo isso, né? Você vai usando daquilo que o Senhor já te deu de experiências. Então, tem muitas mulheres que sentem muita dificuldade, viu, pastora? Justamente por isso, porque elas não conseguem chegar nesse nível de aconselhamento. Elas se cobram tanto que elas não conseguem tirar a experiência do lado do papel. Já Hoje, tem gente que parece que já fica falando assim, então, quando é que você vai começar a sua psicologia ou sua psicanálise? Eu, meu Deus do céu, Jesus já está me empurrando para outra faculdade, eu não aguento mais, não, deixa eu só ser mentora, tá bom. então, assim, tem muitas mulheres que não fazem a experiência do lar, não têm a primeira turma, porque elas sentem dificuldade, né? Principalmente nessa área do aconselhamento. Elas se cobram muito, não conseguem se ver num parâmetro de ajudar o outro, e o Espírito Santo sempre vai colocar a gente nesse papel de ajudador do outro, de aconselhador, muitas vezes, de estar junto. Às vezes você não precisa falar nada, você só precisa chorar todo o outro. Entende? Então, é isso que o Espírito Santo vai trabalhando e as mulheres precisam ter coragem de romper nesse lugar. Por isso que esse tema, pastora, é tão importante, porque eu vejo muitas mentoras que, inclusive, estão nesse grupo e vão assistir essa aula depois, que elas não conseguem sair do lugar, porque essa é uma área paralisante, a área do aconselhamento. Por isso foi muito boa a sua palavra, você trazer assim, para mais perto de nós, né, essa divisão forte. E muitas se cobram, eu tenho que aconselhar como uma pastora, eu tenho que andar com o cajado na mão, se for preciso. Calma, não precisa de tanto, não precisa se cobrar tanto. Faça de uma maneira que o Senhor tem te chamado, de uma maneira leve, simples, sem tanta cobrança, né? E foi muito bom isso. Maiana quer também perguntar. Maiana está por aí? Tá aí. Abre teu microfone, Maia, eu não estou te ouvindo. Oi, gente, boa noite. Eu quero até te pedir perdão, Dani, porque ao longo do processo eu tenho sido negligente em estar mais de perto contigo, que tu te colocaste à disposição, mas assim, eu fico com vergonha de estar mesmo assim mais próximo. Porque, assim, eu fico retendo conhecimento e às vezes eu fico com vergonha de estar ali no teu zap te perguntando algumas coisas. E eu vou lá no zap das meninas, eu, isso aqui. Aí elas, vai lá na Dani, e eu fico morrendo de vergonha de te perguntar. Fico com muita vergonha, tu não tem noção. Você pode perguntar, porque sua pergunta pode ser pertinente para as outras, e aí eu respondo de uma vez só, entendeu? E aí fica uma dúvida esclarecida para todas. Inclusive, eu quero parabenizar a Maiana, que a inscrição dela foi aprovada na Conferência de Mentoras de Experiência do Lar, agora mesmo. Fabi Freire entrou em contato comigo, perguntou se você era mentora, eu confirmei e sua inscrição está autorizada, viu? Parabéns. Graças a Deus. Amém. Pode perguntar, minha querida, fica à vontade. Sim, vocês estão falando aí a questão do aconselhamento, né, e da mentoria. E é algo assim que, pelo que eu observo, né, é uma dúvida muito comum para nós, né, hoje que ainda não somos pastoras, né, e que estamos nos tornando mentora. Quando a gente, é claro que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que é para ir, né, buscar ajuda, né, com a sua pastora. E quando essa criaturazinha, ela não tem uma pastora ativa, o que fazer com ela? Porque tem algumas igrejas, infelizmente, eu não sei se acontece aí, mas aqui em São Luís do Maranhão, não sei se Dani conhece, mas aqui a gente, infelizmente, tem uma cultura que
em algumas igrejas as pastoras elas não são muito ativas, entendeu? Então a gente fica um pouco à deriva em relação a isso. As mulheres dos pastores elas ainda não são bem ativas. Então a gente fica assim com igrejas que não tem mulheres que trabalham com as mulheres na igreja. E aí a gente fica assim um pouco bem caótica. E às vezes tem umas que não são nem cristãs, né? Não frequentam na igreja nenhuma. Tipo assim, até para onde. Foi muito boa essa pergunta, viu, Daiane? Você me fez lembrar desse outro ponto. Muito boa essa pergunta. Posso falar um pouquinho, Dani? Dani? Pode sim, fica à vontade. Pode. Isso aí é muito interessante, porque dói até o coração da gente, né? Mas, por exemplo, eu falo para minhas mentoriadas que estão mentoreando, eu falo para elas, mas a pessoa tem uma pastora que ela fala assim, olha, meu marido é o pastor, eu sou a mulher do pastor, então não conte comigo para nada. Então, ou seja, são mulheres que não conseguem procurar sua pastora para receber um aconselhamento e não tem. E aí, o que eu falo? Gente, todos nós precisamos ter alguém para nos direcionar. Nem sempre vai ser a sua pastora, mas precisa ser uma líder espiritual. Toda pessoa precisa ter. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, uma líder espiritual, que ela não é minha pastora, mas é uma pessoa que eu me aconselho com ela porque eu vejo Deus, eu vejo os frutos dela como mulher de Deus. E pelos frutos eu a conheço. Então, pelos frutos dela, eu sei que ela tem o melhor conselho para mim. Então, quando eu procuro ela para falar sobre assuntos meus, e eu vejo o resultado em mim, às vezes, eu chamo uma pessoa que fala assim, olha, você tem alguém para te aconselhar? Você tem uma líder espiritual? Não, não tenho, não tenho. Você quer que eu te apresente alguém? Porque Deus sempre nos apresenta pessoas. Deus sempre vai nos mostrar pessoas. Deus, ele é especialista em conexões. Inclusive, eu estava na correria esse final de semana, porque nós tivemos uma imersão sábado, e onde a gente falou muito sobre conexões. A gente precisa estar conectada com mulheres, igual, por exemplo, se eu conhecer uma mulher com dificuldade, com compulsão alimentar, eu já sei que eu vou procurar a Sueli. Porque o que eu ouvi dela, eu não ouvi de ninguém. O que eu ouvi dela, eu ouvi só dela, e eu achei perfeito. Eu falei assim, mulheres com compulsão alimentar precisam ouvir isso. Trouxe ela aqui na minha igreja, e ela falou tão abençoadamente que até hoje repercute na vida de muitas mulheres aqui. Ela não é pastora, mas é uma mulher de Deus, cheia daquilo que Deus já entregou para ela. Viu, Sueli? Você não tem noção do que você fez aqui. A Dani... Amém, glória a Deus. A apóstola Lu me apresentou a Dani, e olha onde eu estou aqui hoje, conhecendo outras mulheres. Então, é isso, não precisa necessariamente ser uma pastora, a gente precisa ter uma liderança espiritual. Uma mulher que ora com a gente, uma mulher que abre os nossos olhos na palavra. Então, você fala, quem você tem como referência espiritual? Gente, eu tenho como minha mãe na fé, graças a Deus, a minha mãe. A minha mãe mesmo, minha mãe biológica, ela é a minha mentora espiritual, ela não é pastora, ela é uma mulher de Deus, sabe? Que ainda conhece a minha intimidade. E eu busco conselho, com muitos conselhos com ela. E eu levo muitas mulheres até ali. Eu sou pastora. Mas tem hora que é uma situação que eu também não dou conta. E eu levo até ela. E eu levo, e lá a pessoa fala assim: olha, você me apresentou uma mulher de Deus que está cuidando de mim em oração, porque a minha mãe é muito de oração, ela gosta de fazer propósitos de oração com as mulheres, ela vence muitas coisas na oração. Então, às vezes, eu levo até ela. E a gente precisa entender isso, que a função de aconselhamento, a função de um cuidado espiritual não está só nas mãos de uma pastora, mas de uma líder, de uma mulher espiritual. Dani? Assino embaixo em todas as palavras, né? Procurar uma líder
uma mulher de oração, aquela mulher assim que vai caminhar com você nisso, vai te ensinar, né, muitos parâmetros dessa oração, como ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor conselheiro que existe. É o nosso Egai. Lembra que ele É. era Egai na vida de Esté, né? Aconselhando ela e levando ela pro rei, né? Nós temos o Espírito Santo que nos aconselha e nos leva até Cristo. É verdade. A Josi também quer fazer uma pergunta para você. Josi tá aí, né? Abre o microfone, Josi, a gente não está te ouvindo. Graça e paz, meninas. Graça e Sueli, paz. já conheço, a Dani, algumas outras meninas, tem a Maiana de São Luís. Estou indo aí para São Luís, aí dia 10, tudo bom? Então, minha dúvida é, pastora, é que esse é o primeiro ano que eu vou iniciar a experiência do lar sendo uma terapeuta cristã. Porque ano passado eu formei uma turma, mas eu ainda não tinha terminado o curso. A minha pergunta é, até onde, porque a gente sempre tem um cuidado na hora de ministrar, de dar aula, ficar controlando para que a pessoa, para que a mulher não comece a entrar muito exposto à intimidade ali. A gente sempre tem esse cuidado de ficar, desculpa, com muita sutileza, né? Quando você vê que ela está entrando, porque às vezes a mulher vem tão machucada e ela quer só desabafar, e ali não é um lugar para isso, né? E então a gente tem esse monitoramento de até onde ir para que elas separem nós como mentoras de terapeutas. Essa é a minha dúvida. Porque eu estou iniciando uma turma agora, esse ano está maior, com 8 mulheres presenciais. Eu ainda não consegui dar o curso online, porque eu estou com 3 turmas, e outra dúvida minha também é que eu estou com um desafio de uma turma de adolescentes. Eu estou com uma turma de adolescentes, uma turma de mulheres... Sensacional! De mulheres mais casadas, né? Um misto de casada, solteira, e eu estou com uma turma bem diversificada, tem uma pastora, tem uma jovem de 19, e até onde? Como é que eu faço para parar para que elas não entrem e não me vejam? Eu estou com uma terapeuta aqui, entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar. Sim. Fazer entender. Então, no meu ponto de vista, né, é onde entra a primeira pergunta, que foi a da Sueli, né? Eu acho que bem no início a gente já tem que deixar isso bem claro, que são regras do curso, que é um curso onde você vai mostrar passos práticos seu, entendeu? Elas estão em busca daquilo que você conhece, dentro do assunto. A gente precisa separar os assuntos. É uma experiência do lar, não é um encontro terapêutico, entendeu? É um curso de experiência do lar. Então, a gente vai falar sobre o conteúdo do livro. Quando elas começarem a ir para o outro caminho, nós, como mentoras, com muita sutileza, com muita ética, com muita educação, a gente precisa contornar e voltar ao conteúdo. Sim. E muitas das vezes a gente vai ter que falar assim, olha, aí, como isso aí está mais profundo, a gente pode conversar no privado, sabe? Particular. Que aí você fala isso, você não está se comprometendo. Que quem vai ter que te procurar no privado particular é ela. Entendeu? E ali, quando você for conversar com ela, você pode aconselhar e falar assim, olha, seu problema maior aqui agora é emocional. Então, você precisa tratar, o seu emocional não é tratado no curso do Experiência do Lar. O seu emocional é tratado com um psicólogo, com um terapeuta. É aí, entendeu? E nada vai fazer muito sentido enquanto você não tratar sua mente, né? Que tratando a mente você consegue melhorar seu corpo e até o seu espírito. Porque, ó, gente, eu acho tão incrível essa fala, que, ó, você não consegue, de jeito nenhum, tratar coisas espirituais na carne nem na alma. Mas você consegue tratar o seu corpo, sua alma, o espírito.
Com certeza. Eu achei muito forte ela falando que ela é uma terapeuta cristã. Isso é muito bom, porque é diferente ser uma terapeuta cristã. Que a gente tem um outro lado muito forte, que é o espiritual, né? Então, quem sabe dali não é um propósito do Senhor para uma pessoa, para um momento de terapia, em outra situação, entendeu? Então, a gente precisa fazer esses cortes no meio da aula. Eu achei isso tão interessante você falando, porque, assim, no livro, ela traz instruções, né? Mas, assim, não traz regras. Sim. Igual eu falei que no Mulher Única tem um livro que tem as regras, que inclusive é essa, por exemplo. Uma das regras do Mulher Única, não sou nem para falar muito, mas o que eu achei muito interessante é que lá eles falam, você não pode ficar colocando muito a sua opinião. Você tem que falar sobre o que está no livro lá, né? Então, você já deixa bem claro, você não tem um momento para ficar. As pessoas falam, tem uma oração do sigilo, então você pode falar, elas falam, mas você não pode dar opinião em relação àquela situação da pessoa. E aí eu aplico muito isso na experiência do lar. Quando elas falam das experiências delas, eu não fico dando minha opinião, sabe? Aí eu falo assim, olha, a Debs fala sobre isso, eu lanço para ela, a Trina É que nem quando a gente está ministrando, a Bíblia fala, não sou eu. A Bíblia fala, entendeu? Fala sobre isso assim, assim, assim. Por quê? Porque eu não levo para o meu pessoal. Entendeu? Eu acho que é uma boa estratégia. E quando você falou sobre o mix, né? Eu tava com um mix. Minha primeira aula foi essa mix de mulheres, assim. Aí, de repente, eu consegui dividir. Aí, por isso que eu tenho a turma das solteiras e a turma das casadas. Tá ótimo, porque eu consigo dividir as duas. Mas eu tive, o ano passado, as turmas de mix também. E o que acontece? Eu fiz isso. O que eu fiz? Eu fiz com que as casadas se sentissem na obrigação de aconselhar bem as solteiras, entendeu? Vocês estão na responsabilidade de trazer e muitas práticas para incentivar esses meninos aqui. Ó. Vocês vão abençoar elas, vocês vão destruir a esperança delas de um bom casamento. Elas, nossa, eu falei, vamos ajudar. E fazer essa dinâmica entre elas, e foi muito bom. Foi muito bom, porque elas se ajudaram. Saiu até casamento no meio do negócio. Uau, que legal. Eu acho que a minha preocupação foi quando a Jodes falou que tinha uma pastora com a menina de 19 anos, né, na mesma turma. E como condensar isso numa fala única que vai atrair a atenção da pastora e vai atrair a atenção de 19. Isso me dava até uma certa insegurança nas minhas primeiras turmas, e meu coração ficava, nossa, veio uma pastora, tudo, e a mulher já entende de Bíblia, e eu estou assim, nesse meio, bolando aqui como mentora, tentando ganhar um lugar no sol, né? Que a gente fica assim, segura, natural. Então, eu fazia o seguinte, eu fazia a estratégia de chamar a pastora para perto, pastora, e nos exemplos eu citava muito a questão pastoral. Mas eu falava para a menina de 19 na minha fala. Entende? Aí o pastora, olha, não sei se a senhora concorda comigo. Tá. Mas, por exemplo, no Ministério Pastoral, a gente tem certa dificuldade de entender, né, esses processos que as mulheres chegam muito feridas, tudo. Mas eu queria até que a senhora também me citasse, depois da minha fala, o que a senhora aconselharia, mas você vai e fala a sua fala. Mas, né, assim, vendo a minha dinâmica com o livro, né, sendo mentora desse livro de Experiência do Lar, passou esse conselho, por exemplo, para as meninas mais jovens, né, elas devem acompanhar as mais velhas e ter essa alusão de amar o marido. Aí vai puxando para você ensinar 19 e trazendo para perto de si a pastora mais experiente. E sempre dá certo. Teve já o primeiro encontro, mas a pastora ainda não tinha entrado, e ela porque queria entrar nessa turma, e eu não podia dizer não. E ela entrou com uma outra, mas está bem, assim, desafiador, porque eu sempre peguei mulheres, né? Com a idade... Agora, com a idade mediana, né? Mas aí você pegou com a diferença... Solteira, casada... Você pegou com a diferença cultural, né? A diferença cultural. De uma menina de 19, que inexperiente, começando Duas meninas de 19. Pois é, e uma pastora que já passou por vários cursos, com várias pessoas, já teve muitas pessoas perto, né?
Então é isso, é você trazer a pastora para mais perto de você ali, para você ter essa interação com ela, porque senão isso pode virar lá na frente uma competição. Uhum. E não, você não pode gerar isso no coração dela. Sim. Ela vai querer sempre, muitas vezes, ser amparada na fala dela, dá um espaço para ela falar das experiências dela, entendeu? Pastora, das suas experiências, aconselhando meninas mais novas, qual é a sua opinião sobre isso? Aí ela se sente valorizada, se sente pertencente. Quando a gente tem uma diferença muito grande, assim, a gente tem que tornar todo mundo pertencente no todo. Esse é o nosso maior desafio como mentora, é puxar todo mundo que estava assim. E um canto, você trazer todo mundo uniforme para que todos terminem a aula e digam assim, nossa, essa aula era para mim. Uhum. Entendeu? Então, esse é o nosso maior desafio como mentora. E exatamente é nesse lugar que as mulheres têm muita dificuldade de iniciar suas turmas. Por quê? Porque há muitas vezes esse abismo entre as alunas, né? Um abismo cultural, muitas vezes um abismo de idade, como você está colocando aqui. E a gente fica assim, ai meu Deus, eu abro só uma turma só de adolescente, uma turma só de solteira, e daqui a pouco eu estou com um monte de turma, um monte de gente, e fico, nossa, essa semana eu vou dar aula para quem? Para as casadas. Aí já aí muda a cabeça, né? Então, assim. Dani, e é desafiador, porque se você for atender a necessidade de todo mundo, você não dá conta. Então, é você sempre na aula trazer muito esse jogo de cintura, Josi. Uhum. Trazer esse jogo de cintura, traz a pastora para perto, manda ela orar no início da aula. Gente, vamos orar com a pastora tal, vamos cá. Aí chama a pastora, já ora com ela, já abre o fogo ali, entendeu? Sim. Aí a menina mais nova, você já dá um interesse mais para ela, você traz para perto de você, coloca ela do seu lado na mesa, já vai aconselhando ali devagarinho, perto de você, você traz ela mais para perto de você. E a pastora, você traz ela por todo. Uhum. Não sei se você está me entendendo. Entendi. Estou entendendo, sim. Você joga ela no todo. É como se ela estivesse sendo sua aliada ali, para vocês juntas, ó, voarem. Sim. E as mais jovens, você é a mulher mais velha, você é que vai trazer a experiência para ela. Então, traz ela para perto. Procura ela no privado durante a semana. E aí, como é que você está? Como foi a aula para você? Você gostou da aula? Qual foi a experiência que você teve? Traz aquela menina mais para perto de você. No privado, entendeu? Sim. Acho que é muito por aí que eu fazia e dava certo. Era uma mistura. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Então, meninas, já estamos. Eu tive esse desafio aí, viu, ano passado. Porque era a pastora e a membra, né? Dela. E aí, pronto, aí é a dupla perfeita, né? Contra a mentora. E é exatamente assim, Verônica, é a pastora, é de uma outra igreja, da mesma denominação, a pastora e um membro da igreja dela, uma moça que ela está trazendo. Então, aí ela já fica com realmente subsídio para dizer assim, minha pastora é a melhor que existe, ela faz mesmo. Não sei, deixa eu te falar a minha experiência. E o que aconteceu? Essa jovem, ela era uma jovem casada, mas ela era bem nova. Deu muito trabalho na aula, assim, sabe? Ela passava a aula olhando com uma cara de tipo, eu não estou aceitando nada disso. Sim. E aí a pastora ficava incomodada. Essa menina é rebelde. Me chamava no privado. Ela é rebelde, ela não está aprendendo nada, ela não sei o quê. Porque aí ela já sabia as particularidades da menina, né? E aí eu tinha que ficar podando, vamos orar por ela, que o Espírito Santo vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Vamos começar aqui, ó, vamos orar por ela todas as nossas aulas antes, durante o dia vamos orar por ela. Ficava assim. Quando foi no dia da formatura, foi ela que pegou o microfone. Sabe o que ela fez? Ela pegou o microfone e falou bem assim: eu quero pedir perdão para a minha pastora, que era a pastora, porque por muitas vezes eu fui muito grossa com ela, eu fui até rebelde, porque ela me convidou para esse curso e eu meio que me senti pressionada a vir, eu não queria, mas hoje eu entendi que o lar onde eu fui criada não era um lar saudável. A forma como eu fui ensinada até me comportar dentro da minha casa não teve referência nenhuma de uma boa mulher, uma boa esposa.
E a minha pastora se preocupou com isso e me trouxe para esse curso, e eu não tenho palavras para agradecer. Mas primeiro eu quero pedir perdão para a pastora dela, e disse: eu, a partir de hoje, através desse curso, estou aberta a melhorar no que eu puder. Eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais, eu quero ser uma mulher realmente transformada em Deus. Gente, uma menina de 21 anos. É que muitas têm um momento de confronto nesse curso. Acho que todas nós aqui, quando fizemos, fomos confrontadas. E muitas não têm uma boa reação. Algumas querem abandonar o curso, né? Não é, Dani? Algumas querem sair, se sentem confrontadas e olham para a gente, sei lá, é muito estranho. Ano passado eu tive essa situação, mas eu consegui contornar. E é espiritual, né? Muito. Eu comecei a orar muito, 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 que você estava vendo ali que estava tendo um bloqueio espiritual para que ela não recebesse aquilo que ela tinha que receber. E foi assim, 3 meses de encontro para aquilo desbloquear. Foi muita oração. É bem espiritual mesmo. Dani? Oi, Adriana, pode falar. Uma paz para todas, boa noite, desculpa eu ter entrado um pouquinho atrasada, mas o que a Josi e a Verônica falaram, eu passei agora com essa segunda turma que a gente fez aqui do Experiência do Lar, faz 15 dias, né, que nós encerramos, e teve uma irmã que ela não concluiu, né, chegou no meio do caminho, faltando 2 aulas para o término, ela simplesmente mandou a mensagem falando que não era o que ela esperava. Mas na primeira aula, ela já quis, né? Ela levantou questões onde eu vi que o que ela queria, na realidade, era um trabalho para casais. Porque para ela não era o suficiente ela estar só ela aprendendo. Né? Então, eu lembro que no primeiro dia ela levantou uma pergunta, e foi até difícil de entender a pergunta, porque ela estava falando de relacionamento marido e mulher, e se precisava de terapeuta, né? Ela levantou, e aí a gente, no dia, o Senhor me deu graça, eu falei, mas eu vi que ela não estava se dando, né, se doando para o curso. E quando ela escreveu para mim, falando que não era o que ela pensava e que ela estava parando ali, gente, foi como uma seta do inimigo, como a Josi falou. É tão espiritual porque abate primeiro a gente. No dia, eu fiquei tão mal, Dani, que eu fui chorar e falei assim, Senhor, será que sou eu? Né? Mas eu não. E aí eu comecei a olhar as outras irmãs, a participação das outras, porque eram em 12 mulheres a turma, e aí o Senhor foi trabalhando em mim também, mostrando que ali não era eu, e sim a irmã que não estava preparada para estar no curso no Experiência do Lar. E aí nós encerramos o curso, e eu fiz a gente faz uma retrospectiva de nós mesmos, né? E eu pude agradecer ao Senhor, porque o Senhor me deu graça. Porque a vontade era parar. Porque eu achei que eu não estava alcançando, né? Quando ela fala o que ela falou para mim, mas eu tinha uma irmã que era a pastora da igreja, que já tinha feito o curso, e essa irmã me deu muito apoio, falou, não, Adriana, nós não vamos parar. O problema não é você, o problema é ela. Então, mas eu pensei nisso. Vem isso para provar a nossa fé também. Na verdade, tem isso, eu li um capítulo no Mentora Eu, eles tratam sobre isso. Tem um momento em que o inimigo mesmo quer nos parar, tá? E levanta uma situação em que você se sente incapaz. Por que eu estou fazendo isso? Será que eu sou capaz mesmo? É seta dele, é porque ele quer nos parar. E a gente não tem responsabilidade sobre, como ela diz, nós não temos responsabilidade sobre a decisão das outras pessoas. Não cabe a gente, nós não podemos fazer nada. Agora, tem mulheres também, tá, Adriana? E eu peguei muita mulher assim. Elas querem validar o eu delas, elas estão sempre certas. E o marido é sempre o errado.
Então, quando elas começam a ouvir que elas precisam mudar, precisam melhorar, que elas precisam entrar em outra ótica de olhar para elas, elas não conseguem. Tem um bloqueio muito forte emocional e elas colocam a culpa de tudo no marido. Tanto é que eu já também aconteceu demais comigo. Daniela, eu estou deixando esse curso porque realmente, assim, não era o que eu esperava. Eu esperava que realmente você fosse apontar os problemas do meu marido. Porque, assim, ele está todo errado. E eu ficava, assim, meio chocada no início, mas depois eu via que realmente bloqueios emocionais, o espiritual não chega. É como se tivesse uma barreira. E isso eu trabalhei muito no Lamparinas Acesas na Europa, né? A gente faz primeiro a parte terapêutica, a gente abre o emocional para depois o espiritual entrar. É como se você abrisse uma comporta e deixasse a água jorrar. E aquilo, quando é abastecido de água, a pessoa se sacia. Mas se ela tem um emocional já, com muitos problemas, o espiritual não vai entrar, principalmente quando começa a parte espiritual do curso, que começa ali na aula 4, aula 5, que é justamente a questão do princípio da honra, as prioridades. Aí as mulheres querem jogar o balde na gente mesmo, entendeu? Já teve uma mulher que me enfrentou, assim, no meio da aula, na aula de prioridades, entendeu? Eu digo, olha, querida, deixa eu te falar, é porque realmente está no livro, eu preciso ministrar, né? E eu também vivo de acordo com essas prioridades, e vi que dava certo, porque eu vivia na prioridade invertida, e minha vida era um caos. Então, assim, eu certifico e valido o que eu estou falando aqui, porque eu passei por isso. Entende? Então, assim, é uma coisa que você, muitas vezes, vai se frustrar, mas pense assim, não é com você. É a pessoa que realmente ela não está pronta. E a gente tem que liberar essas pessoas e abençoar elas, né, pastor? Libera. Olha, vai com Deus, amada. Deus te abençoe, te guarde no seu caminho. Sabe? Eu aprendi muito, Adriana, com a experiência do lar e com outras mentorias que eu tenho, a liberar as pessoas. Não reter ninguém para si. Só o Senhor Jesus é que é dono de todas as coisas. A gente não é dono das pessoas. A gente acolhe elas, abençoa, mas quando elas quiserem ir embora, a gente faz do mesmo jeito. Não retém, libera e abençoa. Vai, pode ir, vai com Deus. Às vezes é porque você quer tanto ajudar. Eu tenho assim, o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, esses tempos. Você quer tanto ajudar, mas você termina atrapalhando e querer ajudar. Entende? Então, o Espírito Santo vai dizer, o tempo dela acabou. Ela vai. E você agora vai liberar e deixar ela ir. Pronto. Eu acho que fica mais fácil para a gente desafiar o processo e não nos sentirmos incapazes e frustradas no caminho, né? Então, pastora, 9 horas já falamos o tempo, se deixar, a gente fica a noite inteira aqui com você. Verdade. Eu agradeço muito, muito a sua ajuda, que realmente foi, assim, uma preciosidade nessa noite. Como fomos abençoados pela sua vida, viu? Amém. Deus abençoe o seu ministério, que a luz dele faça resplandecer sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, e que a paz que excede a todo entendimento que Cristo Jesus nos oferta seja sempre assim, essa paz que você tem em si, né? Que você seja uma mulher que transmite essa paz para a gente. E foi muito bom as suas experiências. Eu quero fazer um segundo round com a pastora Verônica, eu não vou mentir. Eis-me aqui. Quero puxar mais dela essa questão para a gente deixar isso assim bem solidificado. Foi uma aula muito boa. Creio que tem muitas pessoas ainda, né, com algumas dúvidas. Vou orar ao Senhor, vou pedir a Ele um tema assim que ela possa trazer de uma maneira segura, sólida, que nem ela trouxe esse para a gente essa noite. E a gente continuar evoluindo nesse processo de mentorias. Creio que muitas vão pegar essa aula aqui, pastor, e vão dizer assim, eu sou capaz de abrir a minha turma, porque, como eu estou dizendo para a pastora, essa é a maior dificuldade das mulheres que querem ser mentoras. É justamente esse lugar. Não é o lugar de ministrar aula, não é isso. É esse lugar de aconselhamento que elas se sentem inseguras e incapazes. E você trouxe isso com tanta singeleza. Nós fomos muito edificadas e, com certeza,
mulheres sairão daqui com passos diferentes. Amém? Amém. Quer deixar uma palavra, pastor? Amém. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer para vocês que nós temos que entender esse processo de mentoria fortemente para a gente não nos frustrar, porque o mentor, ele não é uma pessoa que vai alcançar na pessoa o objetivo dele, não. Você tem que fazer o outro alcançar o objetivo dele mesmo, não o seu, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo a experiência do Lar na Minha Vida fazendo tanto sentido, mas eu vejo que algumas mulheres foi muito superficial. Mas por quê? Porque elas só quiseram isso. Elas não quiseram profundidade. Elas não querem, elas gostam do raso. E a palavra de Deus fala isso, né? Que quem escolhe a dimensão das pessoas somos nós. Nós podemos escolher ser pessoas rasas ou sermos pessoas profundas, intensas. Se você não praticar aquilo que você escutou, você não aprende. Então, muitas não vão praticar, mas enquanto elas veem a gente praticando, a gente fazendo, nós vamos continuar sendo um motivo de inspiração. Então, como mentoras, vamos viver a nossa prática para que elas sintam inspiração em fazer essa prática também. Amém. E eu me lembrei agora de quando eu era criança, eu fazia natação, e o professor começava a jogar aquelas argolas na piscina rasa. E aí mandava a gente ir pegar as argolas. Aquilo dali para mim era maravilhoso, na piscina rasa, né? Não precisava nem muito afundar, você ia andando mesmo, já ia pegando as argolas. Mas quando eu fui desafiada com aquelas mesmas argolas a pegar numa piscina funda, em que ele colocava o pau assim, e o pau até afundava, e eu olhava aquelas argolas pequenas, eu disse, meu Deus, será que eu dou conta? Eu como criança, né? E ele disse assim, Daniela, você dá conta. Você pegou na piscina água, agora tu está na hora de se jogar no mais profundo. E aí, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu consegui. Eu me lancei naquela piscina funda e fui até lá embaixo, batendo a perna, batendo, e aquela argola foi se tornando mais real. Quando eu peguei nela, que peguei um impulso para cima, cheguei no profundo. Eu consegui. Então, leve esse exemplo, né, que foi da minha infância. A gente começa na piscina rasa mesmo, como mentoras. Faz parte do processo, ninguém nasceu sabendo, a gente vai aprendendo. E às vezes a gente se cobra tanto, e a gente olha para outra e, não, porque eu quero ser igual a fulano e graça. Não, cada uma vai aprender a nadar na hora certa. Cada uma vai pegar suas argolinhas na profundidade que aguenta. E isso é lindo, porque o trabalhar do Senhor é assim conosco. Né? Então, eu deixo aqui esse exemplo que eu me lembrei da minha infância para vocês, e eu estava dizendo para as minhas filhas, no final da minha carreira como nadadora, eu nadei até em mar aberto, né? Fiz ali, né, Neblon, Copacabana, ali nadando, fui campeã brasileira 3 vezes de natação, tive uma carreira percorrida, porque nunca tive medo de me jogar nas águas, né? Nunca tive medo de me jogar nesse lugar de águas profundas. O Senhor fala muito comigo sobre águas. Sempre fui uma mulher que sempre desafiei muitas águas, né? Águas de tormenta, nadar no mar não é fácil, tem toda uma técnica, né, para nadar no mar, tomar água nadando, não é fácil, botar uma madeira e tomar água sem parar de nadar. Então, tudo isso foi através de uma experiência que o professor jogou as argolas numa profundeza, e eu tive coragem de me jogar. Então, fica esse ensinamento para você. Muitas vezes a gente quer parar porque o outro desiste. Não, continua. É sobre você que o Senhor quer. Ele vai acrescentar outras pessoas para você ter mais experiências, mais maturidade. Você hoje está aqui, daqui a pouco você está em outro lugar com outras mulheres, partilhando dessa mentoria. Eu entendi tanto isso no Senhor e quero deixar essa palavra para você de encorajamento, de coragem, de dizer não pare, não desista. Comece, faça com 2 pessoas, com uma só, mas faça. Que o Senhor vai acrescentando do pouco para o muito. Parábola dos talentos, tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Amo vocês são preciosas demais para mim.
Muito, 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 muito. Por mim, eu passava a noite toda aqui. Mas eu preciso botar minhas crias para dormir agora. Tá Cadê bom, a meninas? foto para tirar uma foto? A foto, bem a bonita? foto. Deixa eu soltar meu cabelinho. Pronto. Eu não tenho Você nem como tira aí, soltar meu pastora, cabelo, e tô com a posta mão pra cheia de gente que eu tô sem sabão. celular. A Lígia aí aparecendo. Cadê a Pri? A Iná? Pronto? Quem tirou? Deixa eu tirar aqui. Eu tô com a mão de sabão, gente, eu tô tirando nada. Ai, a minha, não sei se eu também. Consegui, eu acho que eu consegui. Consegui. Pronto, consegui. Ai, Dani, Consegui. glória a Deus, eu já tava dando Nossa, eu tenho cãibra. foto da minha primeira turma, segunda, sexta, sétima, e eu tô fazendo um projeto. Um beijo no coração de Estou vocês, colocando uma as noite fotos, gente, eu tô abençoada, com gente. tanta saudade da experiência do lar que vocês nem imaginam quando eu vejo as fotos das meninas, da primeira turma, da sétima, da quinta.